Olá você, meu caro aluno, minha cara aluna, seja bem-vindo e bem-vinda à nossa aula de ensino religioso. Eu sou o professor Yuri Lima e quero te convidar para juntos e juntas refletirmos o seguinte objeto de conhecimento: símbolos, ritos e mitos religiosos. E juntos e juntas queremos refletir sobre o sentido religioso do símbolo, do rito e do mito. Então, meu caro aluno, minha cara aluna, vamos juntos viajar, contemplar e acolher tudo isso. Pega seu papel, sua caneta e registra com muita atenção cada passo da aula de hoje. Olha que interessante, sair de lá do Amazonas e vim aqui para a igreja de São João Divino, aqui em Nova York, nos Estados Unidos. Viajei muito, porque a aula de hoje é muito especial, é muito significativa. Quem olha para essa igreja pensa que essa igreja é uma igreja católica, tá? Com símbolos aqui, ó, o altar, as cruzes, o candelabro. Mas eu vou te falar uma coisa, essa igreja não é uma igreja católica, ela é uma igreja evangélica. Como assim? É de tradição anglicana, é dos ramos do protestantismo mais antigo da história da humanidade, tem mais de 500 anos. E essa igreja, além de ser uma igreja histórica aqui nos Estados Unidos, ela tem muitos símbolos, tem velas, tem cruzes, tem imagens, e cada símbolo, cada lugar, cada elemento que tem nessa igreja, além de ser uma grande riqueza do ponto de vista artístico e do ponto de vista cultural, ele tem muito a falar, ele tem muito a dizer para as pessoas. Tem seus vitrais, tem suas portas, isso com muitos e muitos anos de história. É sobre isso que eu queria falar com você, sobre como é que o homem, como é que o ser humano, como é que a mulher, como é que cada um de nós representamos e de certa forma, nos relacionamos com os símbolos religiosos, com os ritos, com os mitos, que muitas das vezes as religiões, elas carregam em seu bojo, ok? Então, vamos dar um próximo passo para falar sobre isso agora. O ser humano utiliza diversas formas de linguagem para expressar-se e comunicar-se. No cotidiano, empregamos tanto a linguagem verbal quanto a não verbal. Importante pensar que a linguagem verbal ela é composta por palavras, e aqui, seja na forma escrita ou seja na forma falada. Já a linguagem não verbal, ela inclui elementos como imagens, símbolos, músicas, gestos e variações no tom de voz. Isso é muito interessante. Então, a linguagem verbal e a linguagem não verbal, elas compõem todo o bojo da linguagem humana e também da linguagem que é utilizada nas tradições religiosas. Entender tanto as linguagens verbais quanto as não verbais é essencial para uma melhor compreensão do mundo ao nosso redor. Então, tem muitas coisas que a gente fala que meia palavra basta, um olhar basta, o cheiro, o tato, o paladar, todo o nosso corpo respira a linguagem. E através da linguagem, nós comunicamos os sentimentos, comunicamos também nossa fé, comunicamos aquilo que acreditamos ao longo da vida. E aqui eu queria te presentear com uma outra relação bem interessante quando falamos de linguagem. Toda linguagem, por trás disso tem também um universo simbólico. Por exemplo, na próxima cartela você vai ver uma coisa bem interessante que eu quero que você até olhe com muita atenção, por favor. Nosso mundo está cheio de símbolos que
que são representações que carregam significados mais profundos e que aparentam à primeira vista. Para pensar aqui, por exemplo, quando você vai aí no trânsito, aí nas grandes cidades, a palavra pare, além de ser um sinal de trânsito, simboliza para o motorista para que ele freie. A palavra, por exemplo, essa placa aqui de 50 por hora, né, o motorista tem que ir a 50 por hora. Né? Por exemplo, aqui, essa placa aqui de... Ou a pessoa pode prosseguir à frente ou dobrar para a direita, significa as possibilidades de direção que o motorista tem. Então, na verdade, se a gente parar para pensar, a nossa vida, ela é toda movida, é toda permeada por símbolos, tá bom? E eu quero que você olhe com muita atenção essa animação, que é um clássico da literatura mundial, que é o Menino do Dedo Verde. E aí, olha com atenção como que esse personagem principal, ele simboliza, ele olha com os óculos da vida, cada momento, cada situação que acontece com ele, e convida que as pessoas ao redor dele olhem também com esse óculos da vida, coisas que no primeiro momento são muito ruins, mas que tem algo muito interessante, muito fecundo a ser explorado. Tistu e o Dedo Verde. E é assim que a fotossíntese contribui para a cadeia alimentar. Não podemos simplesmente deixar Tistu sem educação. Precisamos de um novo sistema. Ele aprenderá com o mundo. Vamos deixar que a cidade seja sua professora. Tistu, tente plantar estas sementes. Verde, acho que é cor de rosa. E até que está bem sujo. Verde coisa alguma. Não, meu jovem. É um dom especial. Você tem um dedo verde, capaz de trazer vida onde toca. Ordem é o que mantém a cidade funcionando, Tistu. Desordem só traz caos. Mas e se a beleza pudesse mudar as pessoas? E assim, Tistu descobriu algo extraordinário. As flores não deixam o mal ir adiante. Naquele dia, Tistu não apenas mudou um lugar, mas começou uma revolução silenciosa, semeando esperança por onde andava. Assim, no coração de uma cidade de canhões, um menino com um dedo verde mostrava que a verdadeira força está na criação, não na destruição. Então, essa é uma adaptação de um clássico do Maurice Durand, um grande escritor francês, chamado O Menino do Dedo Verde. E aqui é bem interessante nós vermos que o personagem, ele descobre um dom muito especial, que é o dedo dele, que é um dedo verde. E aí, a partir disso, ele entende que o dedo verde faz pequenos milagres em situações e em cenários caóticos, e que no primeiro momento as pessoas até têm uma visão muito negativa. Para pensar o quanto que ele usa simbolicamente o dedo verde dele para que a cidade tenha mais cor, que o presídio tenha flores e plantas. E isso, de certa forma, vai mudando todo o arredor, tanto dele quanto das pessoas que o circulam. É mais ou menos também isso que a linguagem simbólica nos provoca. É uma linguagem que, dentro dela, ela está carregada de novos significados. Ela está, na verdade, fecunda com uma outra visão de um outro mundo possível. E as religiões, de certa forma, usam disso para poder qualificar e, de certa forma, dar uma nova cor àquela religião, àquela realidade que ela está incrustada, ok?
Então, o que é importante nós vermos aqui em relação ao uso da linguagem? O uso consciente de símbolos nos conecta às dimensões mais profundas da experiência humana, ampliando nossa capacidade de empatia e de compreensão em relação aos outros. Então, nós poderíamos dizer que todo símbolo, ele conjuga nossa experiência de humanidade, mas ao mesmo tempo, ele amplia, ele de certa forma, ele soma na nossa capacidade de nos colocarmos no lugar do outro, na nossa capacidade de empatia, ok? E aqui essa empatia sempre é uma dimensão de nós compreendermos as nossas relações com o outro. E eu diria mais o seguinte, todo símbolo, no final das contas, é uma janela. Por que é uma janela, professor? Porque a partir dessa janela, você enxerga realidades que confrontam você, confrontam o outro e confrontam o mundo. Ok? Então, a palavra símbolo vem de symbolum, do latim, que significa o quê? Ver além. Além, e aí eu diria, seria uma janela para você se colocar no lugar do outro, no lugar de si mesmo, mas também compreendendo o mundo que está ao seu redor. Ok? Agora eu quero te convidar para, juntos e juntas, nós vermos como é que a gente faz a relação, como é que o símbolo se relaciona com a religião. As religiões estão repletas de símbolos que enriquecem nossa compreensão sobre o sagrado e como nos relacionamos com esse sagrado, com ele. Através desses símbolos, as barreiras entre as linguagens verbal e não verbais são suavizadas, permitindo que o invisível se torne parte palpável de nossas vidas diárias. Então, no fundo, a religião ela vai se relacionar com esse símbolo como uma facilitadora da compreensão desse ser humano sobre acerca do sagrado. Ok? Então vai ser exatamente o símbolo que vai ser uma linguagem que vai facilitar e ver o invisível, o divino, no dia a dia das nossas vidas diárias. Então, eu diria o seguinte, a partir da religião, as religiões vão se utilizar dos símbolos para ver a divindade, para se relacionar com a divindade, para se relacionar com o transcendente, para se relacionar com Deus ou com os deuses, ok? E aqui eu quero te convidar para ver alguns exemplos práticos do uso dos símbolos. Por exemplo, nós estamos vendo aí a cruz que simboliza o cristianismo. Temos também o símbolo da lua crescente, que é um símbolo comumente usado pelo islamismo, ok? Também vemos o símbolo da estrela de Davi, que comumente é usado dentro do judaísmo. E por outro lado, estamos vendo aí o símbolo da vela acesa, que é comumente usado em ofícios memoriais de mortos, tanto no cristianismo quanto em outras culturas. Isso quer dizer o seguinte: os símbolos religiosos nascem ou são escolhidos com base na conexão emocional que os fiéis têm com o divino e uns com os outros. Esses símbolos se tornam pontos de encontro, onde sentimentos e crenças comuns são compartilhados e celebrados.
eles fortalecem os laços dentro da comunidade. Então, olha só que interessante. Como é que um símbolo, ele de fato ele é validado? Como é que ele ocorre nas religiões? Tem que ter uma conexão emocional, afetiva. As pessoas têm que sentir, os fiéis têm que sentir afetivamente que aquele símbolo, ele conecta com o divino, conecta com Deus, conecta com a divindade. Mas além de me conectar com Deus, com o divino, com o transcendente, ele me conecta também com aquela comunidade que acredita naquela determinada religião. Ok? Então, isso é muito importante, porque caso contrário o símbolo não tem sentido para aquela comunidade. Caso contrário o símbolo ele simplesmente vira um enfeite. Ok? E aqui eu quero te convidar a vermos uma coisa muito importante. Vimos até agora a questão do uso dos símbolos, mas queremos aprofundar o significado do que é religião. A origem da palavra religião é frequentemente atribuída ao verbo latino religare, que significa ligar de novo. Isso sugere uma bela imagem. A religião como uma força que estabelece novos laços, conectando as pessoas com o divino. E aqui, eu quero te convidar aqui para ver essa obra antiguíssima da literatura clássica, que aqui entre a imagem entre Deus e o ser humano, Adão. E que, no fundo, a religião, ela busca fazer essa religação entre o divino e o ser humano, né? Que, com certeza, essa religação, se é uma religação, é porque esse laço, essa ligação, um dia foi quebrado, mas essa religação é uma vontade perene de todo ser humano que tem fé, ok? E o mais interessante sobre isso é que a religião, ela busca refletir, busca explicar a existência humana sobre dois aspectos. Primeiro, o aspecto concreto, material, que só pode ser conhecido por meio dos sentidos. E o segundo, o aspecto subjetivo, simbólico, que ultrapassa a natureza física das coisas. Então, o símbolo, no final das contas, ele nos ajuda a conectar afetivamente esse ser humano que tem fé com o divino, com a divindade, com o transcendente, com Deus. E, ao mesmo tempo, o ser humano, para se aproximar, para explicar, para se comunicar com esse divino, com essa divindade, ele usa os símbolos. Então, os símbolos, na verdade, nada mais são do que um canal, um instrumento de conexão entre a pessoa que acredita, que é o fiel, a comunidade e a divindade. Ok? E aqui eu quero te convidar, já falamos então sobre o que é religião, que é o quê? O religar, a religação entre a relação do ser humano com Deus, com o divino. Agora eu quero te convidar para pensar como é que se constrói esse conhecimento religioso. Presta bem atenção, que é muito importante isso. Vamos lá então? O conhecimento religioso foi e continua sendo construído em razão da necessidade humana de respostas aos enigmas do mundo. Sobre como é que nós viemos a esta vida, sobre a morte, para onde que nós vamos. Esses questionamentos fazem parte da construção deste campo de conhecimento. Em razão da diversidade humana, surge também a diversidade religiosa, que são as diferentes religiões por todo o mundo. O que é importante nós pensarmos aqui, gente? É muito importante. Todo ser humano, ao construir conhecimento humano, ele vai perguntar sobre a vida, da onde ele surgiu, da onde ele veio, qual é a fonte de vida, qual é o significado e sentido da vida e da minha existência nesse mundo. Por outro lado, ele também vai querer dar resposta sobre
para onde ele vai depois dessa vida, que é a morte. E isso, o ser humano é incomodado desde os primórdios da pré-história. Para onde eu vou depois dessa vida? O que vai acontecer comigo? Okay? Esses questionamentos também, a resposta desses questionamentos vão acontecer de maneira bem diversificada, porque nós temos que entender que a cultura humana, ela acontece também, ela gera uma diversidade humana, ela gera uma diversidade de respostas, de povos, que de acordo com o seu chão, o seu contexto, vão dar uma resposta humana, mas também uma resposta de significado àquilo, né? Isso, de certa forma, vai gerar essa diversidade religiosa, porque as diferentes religiões vão brotar em diferentes povos, em diferentes lugares do mundo, e vão dar diferentes respostas para isso. E aqui eu quero te convidar a ver quais são os pontos convergentes entre as religiões. E aqui você pode até me perguntar, professor, ponto convergente, isso aí dá matemática, né? Seguinte, o que tem de comum entre as religiões? Todas as religiões apresentam um corpo específico de conhecimentos religiosos. Ou seja, toda religião tem uma doutrina, né? Também nós temos, os conhecimentos religiosos formam a base para rituais e cerimônias para todas as religiões. Então, todas as religiões, a partir do conhecimento religioso, têm seus rituais e têm suas cerimônias. E também, todas as religiões têm objetos, têm ideias simbólicas que representam o sagrado, que representam o divino. Então, toda religião tem ideias simbólicas, objetos simbólicos que representam o divino. Por exemplo, você vai ver, às vezes, uma imagem de São Francisco de Assis, né? É um objeto simbólico de alguém que passou por essa vida acreditando em Jesus. É um exemplo, tá? E aqui nós poderíamos falar também outros passos aqui bem importantes. Qual é a definição do fenômeno religioso? Anota bem. O fenômeno religioso, ele se refere a tudo que está relacionado com as crenças e práticas observáveis de uma pessoa ou de um grupo. E qual é a função desse fenômeno religioso? Ele serve como uma janela para compreender as crenças e os valores fundamentais que definem uma sociedade e sua cultura. Ok? E aqui é importante nós pensarmos que todo fenômeno, de repente uma festa de um santo, uma festa na igreja, ou uma festa religiosa muito importante para determinada religião, tudo é fenômeno religioso. E mais interessante que todo fenômeno religioso tem um impacto cultural, que é o que influencia e molda a forma como as comunidades se organizam, celebram e perpetuam as suas tradições. E aqui eu posso te perguntar, como é que a linguagem está presente nas tradições religiosas? Nas tradições religiosas, símbolos, ritos e mitos que entrelaçam em uma rica linguagem que permite valores, crenças e cosmovisão. Por exemplo, nós temos os ritos. Os ritos, como está na próxima cartela, são como a oração, o sacrifício, a peregrinação, que são ações ritualizadas que expressam a fé e conectam o divino e a comunidade religiosa. Ao repetir os gestos ancestrais, os participantes revivem e atualizam os eventos míticos e reforçam sua ligação com a história e a identidade da tradição. E aqui tem o rito aqui do batismo da criança, né? Vamos agora ver a lenda do Macuxi, no Monte Roraima. Monte Roraima, a lenda Macuxi. Em meio às vastas terras do norte da Amazônia, ergue-se o Monte Roraima, um lugar de enigmática beleza e profunda sacralidade, segundo os povos Macuxi. Os Macuxi contam que onde hoje se eleva o monte existiam apenas terras baixas e alagadiças, repletas de vida e abundância.
Certo dia, um pé de bananeira brotou, crescendo rapidamente e oferecendo frutos belos e tentadores. Mas esses eram frutos proibidos, declarados sagrados pelos pajés da tribo. Os pajés avisaram: comer os frutos sagrados traria terríveis desgraças, alterando até mesmo a própria terra. Um dia, o impensável aconteceu. Um cacho foi decepado, e antes que o culpado fosse descoberto, a terra começou a se transformar dramaticamente. Com trovões, estrondosos e chuvas torrenciais, um imenso monte brotou, rasgando o chão alagado e redefinindo a paisagem para sempre. Desde então, o Monte Roraima não é apenas uma formação geológica, mas um símbolo sagrado das consequências da desobediência e do respeito às leis naturais e espirituais. Dizem os Makuxi que, até hoje, o monte chora pelas desgraças passadas, lembrando a todos do sagrado que foi violado. No coração da Amazônia, o Monte Roraima permanece como um guardião de histórias e tradições, ensinando às futuras gerações sobre o equilíbrio entre o homem e a natureza. Então, esse é um símbolo, essa é uma história bem interessante de um mito, que é o que nós vamos conceituar agora, que é o mito do Monte Roraima, significa um primeiro recurso da linguagem simbólica utilizada pelos seres humanos para explicar a realidade. E aqui nós temos que pensar o seguinte: o que são os mitos? Os mitos, na verdade, são histórias sobre um passado bem distante, que ao mesmo tempo dão sentido à vida no presente, pois explicam como o mundo e os seres humanos e as coisas vieram a ser como são. Os mitos se relacionam com a vida social, os rituais, a história, o modo de viver e de pensar de cada sociedade, e por isso expressam maneiras diferentes de ver a vida, a morte, o mundo, os seres humanos, o tempo e o espaço. E aqui, nós temos aqui alguns mitos bem interessantes, né? Mitos heróicos, os mitos de origem. Os mitos heróicos são mitos que frequentemente exploram temas relacionados à cultura, à arte ou fenômenos naturais através de ações ou aventuras de personagens centrais, heróicos, né? O foco está nas façanhas desses heróis, cujas jornadas não só definem sua própria existência, mas também moldam e influenciam o mundo ao seu redor. Também nós temos os mitos de origem ou criação. Esses mitos abordam as narrativas fundamentais sobre como o mundo e a vida nele surgiram. Eles oferecem explicações sobre o início de tudo, desde o cosmos até a humanidade, e frequentemente são contados através de histórias ricas que detalham o processo de criação e estabelecem a visão do mundo de uma cultura bem específica. Além desses mitos heróicos e mitos de origem e criação, temos os mitos escatológicos e os mitos cosmológicos. Os escatológicos, eles falam sobre o fim do mundo e da morte. São comuns em diversas culturas ao redor do mundo, cada uma imaginando o fim da humanidade ou do mundo de maneiras bem únicas. Muitos desses relatos não apenas prevê a destruição, mas também propõem um renascimento ou uma forma de continuidade além da morte. Esses mitos refletem as preocupações humanas com o fim e o que pode vir depois, servindo como uma forma de enfrentar a incerteza do futuro e também enfrentar a morte. Também tem os mitos cosmológicos, que são divindades que cuidam do universo, né? Principalmente no hinduísmo, nós temos o Trimurti, que é uma trindade de deuses que representam as forças essenciais que operam no universo. Brahma, o Criador, que dá início à existência. Vishnu, que é o sustentador, que preserva a ordem do cosmos. E Shiva, que é o destruidor, que encerra ciclos para que novos possam começar. Esses deuses simbolizam o ciclo eterno de criação, manutenção e destruição, que é central na visão hindu do universo e sua constante renovação. Então,
Chegamos até aqui com todo esse itinerário e quero te convidar para juntos e juntas, nos próximos passos, aprofundarmos tudo isso e mais um pouco.